Bem-vindo para mais um tutorial sobre Node no canal da Selk. Sou César e nesta aula será apresentado como criar a rota apagar registro no banco de dados com Node na API. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, a rota a apagar, depois de ter implementado, posso fazer uma requisição. Eu confiro qual o registro que eu tenho no banco de dados, eu tenho o usuário 23. É este registro que eu quero excluir. Venho na rota apagar, indico qual registro que eu quero excluir, clico em Send, o usuário apagado com sucesso, venho no listar, será que ainda tenho 23? Clico em Send, 22 pula para o 25, não tem mais o 22. Então, é esta instrução que será implementada. A instrução, a rota apagar, depois eu faço uma requisição para essa rota apagar registro no banco de dados com Node. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, abro no gerenciador de arquivos, em seguida pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro o código-fonte no editor Visual Studio Code e eu tenho o arquivo ler com as instruções como rodar o projeto baixado. O npm install para instalar as dependências, preciso ter uma base de dados criada, em seguida alterar as credenciais da base de dados no arquivo env, em seguida executar as migrations. Você pode executar as migrations diretamente através do terminal para criar as tabelas, em seguida preencher ou cadastrar alguns usuários, em seguida eu posso startar o projeto utilizando Node-RED. Então eu starto o projeto. Conexão com o banco de dados realizado com sucesso significa que as credenciais do banco estão corretas. Em seguida, servidor iniciado na porta 8080. Servidor iniciado, então posso criar a rota a apagar. Venho na Controllers, Users, no final, antes da rota ou da instrução responsável em exportar, eu quero criar a rota a apagar e receber o parâmetro ID enviado na URL. Eu utilizo o router do Express, em seguida quero apagar, utilizo delete do Sequelize e será a rota users, só conferir se eu estou utilizando rota users, sim, então aqui também, e conforme eu coloquei no comentário, também receber como parâmetro ID. Coloco $id e receba este parâmetro, vírgula, async, porque se eu quiser utilizar await, posso utilizar, preciso criar uma função, sigo o padrão arrow function, ela recebe como parâmetro rec de requisição, res de resposta, conforme citei, será uma função seguindo o padrão arrow function. Internamente eu posso receber este ID. Somente antes de receber, eu dou um return, em seguida res de resposta, será um objeto, então eu coloco um JSON e em seguida crio um objeto. E dentro deste objeto retorno uma mensagem. Pego esta mensagem aqui da parte superior. Erro usuário não apagado com sucesso. Posso fazer uma requisição para esta rota. Como eu não tenho uma aplicação externa, eu utilizo o Insomnia para simular, crio uma nova requisição. Neste caso, será a requisição a apagar. E esta requisição faz uma requisição para o endereço localhost 8080 e depois eu tenho a rota users e também preciso enviar o ID do registro que eu quero excluir. Quero excluir o registro 2. Se eu acessar o listar, implementado nas aulas anteriores, ou 21, eu coloco que eu quero excluir o 22. 22, pode ser o 21 mesmo. Deixo 21, quero excluir este registro. Posso fazer uma requisição para conferir. Eu fiz uma requisição do tipo get, e a requisição aqui eu coloquei delete. Então, significa que eu preciso alterar o método. É o método delete. Clico em send. Eu alterei em local errado, aqui é get, aqui em cima que é delete. Eu alterei delete no listar, é aqui, delete, agora sim. No apagar eu alterei para o delete e o listar que eu havia alterado anteriormente de forma incorreta é o get, continua com o get, aqui é delete. Clico em send, agora sim.
mensagem, erro, usuário não apagado com sucesso. Retornou corretamente. Se é o erro, então eu coloco aqui status 400. Retorne erro. Por que que eu coloquei a mensagem de erro? Ao invés de ser status 200, agora está status 400. E preciso receber agora este ID. Para isso, utilizo o REC de requisição, em seguida é um parâmetro, então é params, e atribuo para uma constante, utilizo a desestruturação, indicando que eu quero somente o parâmetro ID. Posso dar um console log para conferir se realmente estou recebendo o ID que está sendo enviado pela URL. Simplesmente faço uma requisição, fez a requisição corretamente e no console log eu tenho 2, então recebi corretamente. Depois, implemento o apagar o usuário no banco de dados. Await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima, db, em seguida utilize a modules users, eu quero fazer o que? Apagar, então eu utilizo o método destruir, somente aqui eu coloquei errado, é aqui fora, o método destruir do SQLize. Internamente eu coloco a instrução. Coloco uma condição, coloquei o comentário, acrescentar o where na instrução SQL, indicando qual registro deve ser excluído no banco de dados. Where, onde em uma determinada coluna, a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no ID, nesta constante. Ambos são idênticos, posso resumir fazendo desta forma. Se conseguir executar com sucesso, acessa o then e executa a seguinte função. E quando não conseguir executar com sucesso, acessa o cat e neste cat eu também crio uma função. E posso retornar agora uma mensagem de erro quando acessar no cat. Pego esse return e coloco aqui internamente. Deve retornar erro, indicando que não conseguiu apagar o usuário não apagado com sucesso. Já no then, quando acessou o then, não preciso o status 400, retorna o status padrão, que é o status 200, e em seguida é o usuário apagado com sucesso. Será que eu consigo excluir? Só falta colocar um comentário. Pego aqui da parte superior este comentário para facilitar, pausar o processamento, retornar a mensagem. Inclusive aqui acima também, endereço para acessar através da aplicação externa. Primeiro, o servidor localhost 8080, em seguida a rota users, envio o ID do registro que eu quero excluir. Startado corretamente, verifico no Insomnia, quero excluir o usuário 21, é este o usuário. Clico em Send, usuário apagado com sucesso, posso verificar no banco de dados, venho na base de dados Celc, em seguida tabelas, users, selecionar. Eu tenho César 21, cadê 22, 23? Não existe mais o 21. O mesmo se eu vier aqui no listar. Se eu vier no listar, eu acho que era a página 3, clico em Send, eu tenho 22. O 21 eu não tenho. Se eu pegar a página 4, vamos ver, página 4 não tem nenhum registro, então é a página 2. Vamos ver página 2, aqui no final, o último registro é 20 e na página 3 é o 22. Quero excluir agora o 24. Venho no apagar, clico em Send, usuário apagado com sucesso, venho no listar, tinha o 24, faço uma nova requisição, 22, 23 e 25. Não tem mais o registro 24. Está implementado a rota a apagar. Simples assim para implementar. É claro, você pode implementar mais verificações aqui, mas o básico está implementado. Implementado a apagar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.